Segunda semana de Falcão e o Soldado Invernal, um herói americano é o título desse episódio. E na verdade a gente viu várias facetas, né, do Capitão América dentro desse episódio, uma forma legal que a série está usando para explorar realmente a história da simbologia por trás do Capitão América, do título Capitão América, né, e várias facetas aí desse personagem dentro de um mesmo episódio na história que a série está abordando. E a gente obviamente vai comentar aqui um pouquinho do que a gente achou desse segundo episódio. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Se o primeiro episódio da série quebrou um pouco da nossa expectativa porque não mostrou a reunião do Falcão com o Bucky, né, naquele primeiro episódio, a gente viu ali onde eles estavam naquele momento da vida depois do retorno do blip ali de cada um desses dois personagens, agora não. A gente já vê de fato a série entrando na ação, reunindo esses dois personagens e a história de fato ganhando forma, ganhando corpo e acontecendo de verdade, né? E trazendo já uma característica que parece ser muito diferente dessa série em relação principalmente a WandaVision, que acontecia num ambiente só. Essa série ela é multi-location, né? Ela ocorre em vários cenários ao longo do mundo aí, né? A gente viu eles indo para a Alemanha, depois acontecendo ação também, eles voltando para casa, indo ali a Baltimore visitar um personagem novo que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, assim, é uma característica legal que já aproxima também um pouquinho dos filmes, né? Assim, a característica é mais ser uma coisa de um escopo maior, dos acontecimentos terem um impacto maior com esses personagens, né? O que a gente tem visto aí do primeiro episódio pra cá é exatamente isso. Essa série namora muito mais com a estrutura dos filmes do que WandaVision fez. WandaVision rompeu um pouco com a narrativa tradicional dos filmes de herói. E aqui não, a gente tá vendo não só flerta muito mais com os filmes de herói, mas também flerta muito com os filmes de ação, com os filmes de aventura, traz esses elementos que lembram muito 007, Missão Impossível, né? E a própria dinâmica do Falcão com o Bucky, né, que traz muito daquela coisa dos bad boys, né, do Máquina Mortífera, aquela coisa dos parceiros que se provocam. Dupla, né? Da dupla que se provoca, que se ama e se odeia, tem coisas em comum, viveram coisas em comum, tem histórias em comum, mas ao mesmo tempo os dois, o prazer dos dois é irritar um ou outro, né? Então essa dinâmica aliás, é uma das partes mais cômicas assim da série. Traz realmente aquela coisa do não só nos diálogos, mas nas reações que esses personagens têm, né? A gente vê ali quando eles se reencontram no hangar ali da unidade ali do exército, onde eles se reencontram, tem todo aquele diálogo, né? Não, mas peraí, por trás disso agora só pode ter alienígena, robô ou magos, né? E aí tem aquela discussão. Rola uma conversa muito interessante sobre o Hobbit. Exato, que o Bucky leu o Hobbit lá, né? Porque quando foi lançado. É muito divertido isso, assim como aquela outra sequência também da sala do terapeuta lá, depois que eles se reúnem ali, que ela fala, não, sentem um de frente pro outro ali, eles ficam ali se aproximando e tal, coladinho ali, né? Até aquele tom provocativo realmente traz uma pimenta a mais, assim, um tempero a mais pra série e reforça, né, como que a dinâmica desses dois personagens é a força, tem que ser, né, a força, porque afinal a série se chama Falcão e o Soldado Invernal. Não, e tem que funcionar, porque a gente tem aí como contraponto esse novo Capitão América, e os dois brigam entre eles, mas se juntam quando o assunto é o novo Capitão América, né? Então, assim, eles não compram esse personagem, eles não compram esse Capitão América construído, né? Forçado, preparado. Aliás, fabricado pelo governo. Aliás, é um tema que permeia bastante esse episódio, esses vários personagens que vestiram essa capa, né? Exatamente. O John Walker, que é essa versão que a gente está vendo agora do Capitão América, claramente já tem uma diferença muito grande ali. A gente vê isso naquela sequência de ação lá, naquela briga em cima dos caminhões ali, que aliás é muito bem feita, né? De fato, tá tudo muito bem feito tecnicamente, inclusive, né? Nessa série até aqui. Mas a gente vê naquele momento que ele surge ali, quando o Falcão e o Bucky estão meio que tomando porrada ali daqueles super soldados, né? Que é uma outra coisa que esse episódio traz de revelação, né? São realmente super soldados por trás aí desses apátridas, né? Esse grupo aí ecoterrorista que quer replicar o efeito do blip no mundo, e o Capitão América novo surge ali, naquela, né, vindo ali de uma sequência pulando de um helicóptero ali. Primeira coisa que ele faz não é nem jogar o escudo, é sacar uma arma, né, que é uma característica muito diferente do Steve Rogers. Porque embora, claro, a gente tenha visto lá no primeiro Capitão América, quando ele estava brigando com os nazistas, ele dá tiro ali, ele usa uma arma ali naquele momento. Mas aí tá tudo bem, né? Com o nazista tá liberado, né? Quando a gente vê a sequência desse personagem, o desenvolvimento do Steve Rogers, ele abre mão do uso de armas.
A arma dele é o escudo e a mão, né? E a força. E a força, a super força que ele tem. Então a gente já vê uma característica muito diferente desse John Walker em relação ao Steve Rogers, né? Ele tá usando aquela roupa, ele tá usando o símbolo do Capitão América, mas a forma dele de agir e pensar é diferente, né? E isso pode culminar num momento que vai provocar uma ruptura para esse personagem, uma linha que ele vai cruzar que, opa, peraí, o Capitão América não faria isso. O que é interessante a gente lembrar que cada herói, cada super-herói, ele tem ali o seu poder característico, mas ele também tem os seus valores morais. Por exemplo, se você for comparar o Hulk com o Capitão América, com o Tony Stark, cada um tem uma visão muito diferente com relação ao seu papel no mundo, né? E como ele tem que agir, né? Atuar contra o mal. E aqui a gente vê que é um personagem que está vestindo uma capa que tem uma representatividade, né? Que tem uma história, mas que ele tem valores completamente diferentes daqueles, né? Ou ele acha que ele tem os valores, mas na verdade ele está mais disposto, mais propenso a cruzar certas linhas que o outro não cruzaria, né? E ao mesmo tempo o episódio também nos apresentou um outro Capitão América, um Capitão América que o público não conhece ou não conhecia, que é o Isaiah Bradley, né? O personagem interpretado pelo Cal Lumbly. Quem lembra lá da série Alias, né? Lembra muito desse ator de lá, e ele faz essa versão de um Capitão América negro que o público desconhece. O próprio Falcão nunca tinha ouvido falar nele, né? Porque ele era um Capitão América que lutou ali depois do período da Segunda Guerra, né? Muito provavelmente no período que o Steve estava congelado lá, né? Porque a gente vê que ele se congela depois do primeiro filme lá, até ressurgir no primeiro filme dos Vingadores. Esse personagem era o Capitão América porque ele também passou pelos experimentos do soro lá que dava super força, e o governo o traiu, né? Ele foi colocado numa prisão depois de todos os feitos dele, ele de ter lutado contra os nazistas, e esse Capitão América negro foi apagado da história, né? Então ele tem todo um personagem que traz aquela carga toda de, né, aquela coisa do trauma de ter sido traído, usado e depois traído porque ele era um símbolo que o governo não queria usar. Um Capitão América negro, que é o elemento do racismo de novo, que já tinha sido abordado no primeiro episódio. Ele está realmente ganhando mais corpo aqui também, né? E a revelação dessa informação foi a forma que o Buck achou para provocar o Sam, né? Porque ele não ficou feliz com o fato dele ter entregado, né, o escudo, dele ter desistido de assumir o lugar do Steve Rogers, né? E a gente já sacou, né, que o Sam não quis assumir porque sabe como as coisas acontecem, sabe como as coisas são, que as pessoas não estavam preparadas para ter um Capitão América negro. Só que conhecer essa história pregressa talvez faça com que ele reflita, né, e repense isso, né? E se o tratamento que um personagem como ele, um negro, ganha em 2020, 2021, onde essa história está se passando, ela não é muito diferente daquela lá de trás, porque quando eles saem da casa ali depois daquele encontro com a Zaya, e eles estão ali tendo uma conversa mais acalorada, né? Já são abordados pela polícia, né? E o policial pergunta para o Buck, que estava sendo procurado para ser conduzido à delegacia ali, estava tudo bem. Ou seja, o Buck, que era o procurado ali, a primeira pergunta que o policial faz pro Buck é: tá tudo bem aí? Porque, né, ele tá discutindo com o negro. Então, o negro é uma ameaça. Então eu acho que é importante isso, porque essa reflexão, a gente tem que pensar nos dois lados, no porquê da desistência dele. Deve ser muito cansativo, né? Você ter que lutar contra o mundo, contra uma visão de mundo, né? Que é diferente de lutar por um espaço, é contra uma visão, uma mentalidade. Talvez ele não tenha saco nem forças para isso, mas por outro lado, é importante que isso em algum momento aconteça. A gente já viu ali, já tentaram algumas vezes e essa mentalidade do mundo abafou e impediu. Mas talvez, o ato do Steve Rogers de entregar para ele fosse exatamente assim: olha, eu confio que você é o cara que vai romper com isso, né? Então falta o elemento aí dele se inspirar, né? Porque, deve ser um saco, né? O cara deve cansar, a gente fica exigindo tanto das pessoas, mas a gente não se coloca no lugar delas. O quanto deve ser cansativo passar uma vida inteira tentando se explicar, tentando se justificar por algo que elas não têm culpa, né? Exatamente, né? E a gente vê muito disso, inclusive, nos próprios créditos, que era uma coisa que eu não comentei no vídeo anterior, mas que eu acho bem interessante, os créditos finais de cada episódio, quando a gente vai vendo ali as camadas desses personagens, parece que sendo reescritas, né? Ou camadas de personagens estão sendo escondidas ali. A gente vê, inclusive, uma imagem do Isaiah Bradley, que ele aparece ali meio que colado ali
metade do rosto aparecendo, como se tivesse uma colagem por cima. Então personagens que estão tendo suas histórias reescritas ou apagadas ou refeitas, né, ou recontextualizadas também. Acho que é uma ideia que a série está tentando explorar também, ainda que não de forma muito explícita, mas a gente está vendo isso ao longo dos episódios também, pelo menos esses 2 primeiros episódios, diria, né? E isso me faz gostar muito da série. Então, assim, que ela não tá se pegando só na porrada, na gritaria, na correria, ela tá tentando trabalhar alguns elementos importantes, levar a reflexão de questões que são super pertinentes nos dias de hoje, e com leveza, com diversão, mas ao mesmo tempo, assim, pontuando o que tem que ser pontuado nos momentos certos. Isso é muito bacana, eu acho que eu sou super defensora disso, eu acho que muita gente, que militar, não sei o quê. Não, cara, se você quer viver alienado igual um imbecil no mundo e o mundo tá mudando, vai mudar e você vai ficar pra trás, entendeu? Então, assim, ou se apega e começa a pensar, raciocinar e desbravar e quebrar esses muros, ou vai ficar pra trás, não tem jeito. O rio corre pra frente, não corre pra trás, não. Ou você segue o rio ou você vai ficar pra trás, não tem jeito. Ou vai se afogar. Ou vai se afogar. Então, assim, que eu não quero militar. Então, cara, se enfia num buraco, porque vai ser isso sim daqui pra frente, entendeu? As pessoas vão ter que se posicionar e essas barreiras vão ter que ser rompidas, gostem ou não gostem. E a gente pode fazer isso de uma forma suave, refletindo sobre certas mensagens, ou a gente vai fazer isso na força, não tem jeito, né? Exatamente, né? E para encerrar esse vídeo aqui, a gente não pode deixar de comentar o grande gancho que fica, né? Que será o retorno do Barão Zemo, né? O personagem do Daniel Brühl, que surgiu lá no Guerra Civil, no Capitão América Guerra Civil, vai ser resgatado, então, porque ele é um cara que pode ser a peça-chave para que o Falcão e o Bucky encontrem realmente esse grupo, né, os Apatras, quem está por trás desse grupo dos Apatras, de repente o próprio Zemo de alguma maneira, né, e também a possibilidade do que o Zemo vai fazer com o Bucky, né, porque a gente lembra lá no Guerra Civil que ele ele conseguia controlar o Bucky, né, com palavras-chave ali, porque o Bucky ainda tem aquela coisa toda do treinamento dele durante o período da Hydra, né? Então são ganchos aí e que a gente vai ver sendo realmente explorados nessa sequência aí nos próximos 4 episódios de Falcão e o Soldado Invernal. Mas até aqui tá muito divertido, realmente. Nossa, tô gostando bastante. Uma série que tá indo um pouquinho além, não é só realmente, como a Ju falou, ilustrou aqui, tá trazendo coisas novas pra gente pensar também, né? Dá pra fazer isso com séries de herói também, não que seja de uma forma muito explícita, panfletária, mas tá ali, tá te mostrando, olha só, essa coisa que essa série também tá trazendo pra discussão, que de repente os filmes não conseguem fazer, né? Porque tem que ser uma coisa mais abrangente, muito mais ampla, e a série te dá mais tempo para poder proporcionar isso, desenvolver essas linhas de pensamento, de construir esses personagens, de fazer essas relações, de mostrar motivações, de fazer a gente entender a camada mais profunda daquele personagem, porque às vezes a gente vê nos filmes alguns deles participando assim por 2, 3 minutos efetivamente, então aí em cenas de ação. Dificilmente você consegue saber, e nem todos têm uma franquia dedicada a eles, né? Uma série de filmes. Então a gente consegue conhecer, e principalmente personagens que podem ser tão ricos como o Falcão e o Bucky, né? Que tem histórias super interessantes. É isso aí. Viu o segundo episódio? Comenta aqui embaixo o que você achou. O que você está achando aqui dessa nossa cobertura da série também. Comenta aqui com a gente. Compartilha esse vídeo, né, com seus amigos ali. Ajuda o nosso canal a crescer também. E a gente, obviamente, se vê na próxima semana comentando o terceiro episódio da série. Até lá. Tchau.